falar sobre o Matarazzo, Conde Francesco Matarazzo, que deixou uma fama incrível como empresário neste país e que foi tão empresário e tão esperto que ele mesmo criou a fama e difundiu a fama, né? A verdade é que eu pessoalmente acho que o Matarazzo não foi o grande empresário que se diz. Ele foi um homem da época dele, né? Isso, nesse sentido, certamente se pode admirá-lo, né? Mas não tinha nenhum talento especial como empreendedor, né? Ele era um comerciante. No fundo, era um pequeno senhor rural na Itália. Eu conheço a casa em que ele viveu, aquele típico casarão de senhor rural pequeno, né? No sul da Itália. E fez uma coisa que muitos migrantes fizeram, quer dizer, ao migrar para o Brasil, trazer mercadorias para vender no Brasil, que era a forma de começar uma certa acumulação de capital aqui. A gente vê isso até hoje, migrantes que saem daqui, vão para a Amazônia, levam coisas. Eu me lembro de ter visto em Rondônia um caminhão chegando com uma família, numa época que chegavam famílias dia e noite, um caminhão chegando com a mudança, metade do caminhão era mudança e a outra metade bacias de privada, né? Porque eles souberam que lá tinha uma falta tremenda, o que era verdade, de equipamentos desse tipo, ninguém lembrava de levar, então levaram para vender e transformar em dinheiro e começar. Ele foi se instalar no antigo Mercado Caipira, ali na General Carneiro, né? Alugou um dos boxes que tinha ali, foi o primeiro estabelecimento comercial do Matarazzo. E ele fez o que os comerciantes da época faziam, que era o papel do atravessador. Ele era um atravessador, quer dizer, ao invés de esperar que os caipiras viessem vender para ele as mercadorias, ele ia lá comprar. Comprava antes por muito menos, foi assim que ele começou a comprar porcos em Sorocaba, e fazia mais, quer dizer, olha, eu estou comprando os porcos, eu te pago quando eu vier buscá-los, e você vai cuidando deles para mim, ou seja, o sujeito gastava os recursos dele para dar comida para os porcos, essa coisa toda, né? Então, é típico atravessador, né? Hoje a gente consideraria um delinquente da economia, né? Porque não segue regras racionais, etc. Mas dava certo, quer dizer, ele acumulava a partir daí. E durante muito tempo o Matarazzo foi isso, quer dizer, o bolo principal de início da vida dele foi esse. E depois, certamente as evidências vão todas nesse sentido, ajudado por empresas estrangeiras que queriam vender suas máquinas, seus produtos aqui. Ele montou o Moinho Matarazzo, que foi o começo de tudo. E numa economia que não tinha uma grande diversificação industrial, foi interessante a reação dele, né? E aí certamente ele também foi assessorado, que foi a de, bom, para comercializar a farinha precisa ter sacaria. Não tem sacaria, preciso abrir uma tecelagem que faça o pano. Só que o pano que faz para sacaria é muito mais do que eu necessito, então eu transformo também o pano em tecido para vestuário, etc. E tudo que ele fez foi desse modo, quer dizer, pegando as pontas de um setor econômico e transformando aquilo numa atividade econômica em si mesma. Ele foi essencialmente um comerciante, né? Ele não é um empresário moderno. E uma coisa interessante, que é sempre difícil de discutir num país como o Brasil, é que o Matarazzo era não só um comerciante, mas um homem de mentalidade feudal. Quer dizer, ele vinha de um mundo feudal. Quer dizer, ele era o resultado da desagregação do feudalismo na Itália, né? E ele veio com essa mentalidade para cá. Ou seja, ele veio para ganhar dinheiro, para realimentar as suas ilusões feudais, né? Se transformar em conde, batalhar nesse sentido, legar à família um imaginário de nobreza, etc., foi a grande meta da vida dele, né? E foi justamente isso que fez com que ele se transformasse no grande empresário. Quer dizer, a negação da condição de empresário nessa mentalidade senhorial foi fundamental para que ele pudesse obcecadamente se dedicar ao dinheiro. E a relação que ele tinha com as indústrias dele era uma relação de senhor feudal, ou seja, não só ele tutelava cada empresa, ele não confiava nas pessoas, não delegava plenamente a administração dos negócios, mas também ele tinha uma obsessão por acumular fábricas, né? Ele se orgulhava, tinha aquelas estatísticas que ele mesmo difundia, quantas fábricas eu tenho, quantos não sei o que e tal, como as igrejas da Bahia, né? Tem, tanto, cada dia do ano tem uma igreja. O Matarazzo era mais ou menos isso, né? Então, foi essa motivação extracapitalista ou pré-capitalista que foi fundamental para ele se tornar, sem querer, no fundo, um grande empresário capitalista.
E aí eu acho, se a gente pensar no legado do Matarazzo, aí foi também o desastre na história da economia familiar dele, né? Porque ao invés de preparar sucessores empresários, né, ele preparou sucessores que eram mais desfrutadores da riqueza do que criadores da riqueza. E isso, obviamente, não é culpa de ninguém, isso é um pouco a circunstância da época, aconteceu com outros empresários, né? De modo que o legado dele é um legado circunscrito a um período da história, né? Quer dizer, funcionou naquele momento porque ele percebeu que a economia funcionava daquele jeito naquela hora e isso ele sabia fazer. Quer dizer, se o Matarazzo ressuscitasse hoje, ele seria um desastre como empresário, porque ele não saberia viver nesta economia que nós estamos vivendo, né? É uma biografia interessante porque ela tem muito de mediterrâneo nessa história, né? Essa coisa da história italiana que junta passado com presente e tudo mais, uma certa busca de ser alguma coisa que afinal não se chega a lugar nenhum. Matarazzo foi muito isso, né? Então, eu acho que ele viveu intensamente e corretamente, vamos dizer assim, o período dele como empresário. Eu acho até que o filho dele, o Conde Chiquinho, que foi o sucessor, fez proezas para poder manter o grupo, sobretudo depois da guerra, quando já não havia mais o apoio do fascismo italiano, né? O Mussolini foi fundamental na economia da empresa Matarazzo. E não havia mais o clima digamos assim, de um certo corporativismo econômico que assegurasse a ele uma fácil multiplicação da riqueza, né? Então foi surpreendente até que ele tenha conseguido segurar o risco de uma crise fatal para a empresa até a morte dele, né? De modo que aí eu diria que o grande problema, o grande legado negativo do Matarazzo, e acho que vale para praticamente todos os empresários dessa época no Brasil, foi não ter preparado sucessores. Quer dizer, eles não se preocupavam com a educação empresarial dos filhos, não confiavam em técnicos que pudessem suprir, digamos, eventuais deficiências de talento, porque ninguém é obrigado a ser empresário, como ninguém é obrigado a ser músico. Mas eu acho que esse foi um problema sério com ele e com outros empresários. Há uma fotografia famosa da primeira diretoria da Federação das Indústrias, né? Daqueles empresários, nenhum teve sucessor adequado. Nenhum. Só o Zé Renner. O Zé Renner, que não tinha filhos, foi o único que teve sucessor adequado, porque ele designou um testamenteiro, que era um empregado da Companhia Antártica, que foi fidelíssimo a ele e aos propósitos dele como empresário até morrer. Chamava-se Walter Bellion, essa pessoa que ficou encarregada de multiplicar. E foi fiel não só até a morte, até depois da morte, porque ele mesmo designou uma sucessora que executasse, digamos, o propósito empresarial do Zé Renner, que foi a irmã dele, que depois deixou. Enfim, é o único caso, ou seja, o Matarazzo seguiu a onda da época, vamos dizer assim, e não conseguiu, digamos, transferir o talento dele. Eu acho que, mesmo que ele tivesse conseguido, não teria dado certo, enfim, porque ele já estava começando a ficar obsoleto em 1938, quando morreu, né? Ele já estava aquém, digamos, daquele momento que é um momento de explosão da economia brasileira, né? O Brasil se recupera da crise do café e abre espaço para gente como Roberto Simonsen, por exemplo, né? Os acertos é uma prontidão incrível para fazer investimentos no lugar certo, na hora certa. Isso ele tinha, mas era uma prontidão de comerciante, né? E aqui eu tenho um viés, quando analiso o caso do Matarazzo, que a minha tentação é de pensar o Matarazzo como industrial. Ele, de fato, não foi um industrial, né? Quer dizer, ele foi um grande comerciante que tinha fábricas. Foi isso que ele fez. Ele tinha uma grande prontidão para perceber exatamente a hora, onde devia fazer o investimento, mas ele fazia esses investimentos sem grande racionalidade, quer dizer, era uma intuição, quer dizer, ele tinha a intuição, era um jeito intuitivo. E ele conseguia estar atento a isso. De fato, ele tinha um talento que hoje os empresários não têm, que é a intuição. Quer dizer, eu acho que hoje o empresário tem medo de ser intuitivo. Essa economia exige engenharia, exige cálculo, exige razão, não é? E intuição nessa hora pode ser é como jogar na bolsa, né? Ou jogar na loteria e de repente perde tudo.
E o Matarazzo corria o risco, ele era capaz de arriscar. Num certo sentido, ele era um pouco schumpeteriano, porque ele não corria o risco porque era bobo, porque não soubesse o que estava fazendo. Ele corria o risco porque sabia que no tipo de negócio que ele fazia, ele sempre saía ganhando. Ele nunca fez negócios para não sair ganhando. Ele ganhou sempre. Qualquer coisa. Quer dizer, se ele resolvesse fazer uma fábrica de picolé para vender para pinguim no Polo Sul, daria certo. Ele ficaria rico do mesmo jeito. Entendeu? Porque ele teria escolhido o momento certo para fazer isso. Né? Então, nesse sentido, ele tinha uma identificação com a situação do dia a dia, né? Porque era um homem que seguia dia a dia a circunstância econômica. De modo que eu duvido que em algum momento, durante toda a vida dele de empresário, ele tenha sido surpreendido por alguma coisa que não estava no horizonte dele. Isso ele realmente soube fazer. E é uma coisa hoje difícil de fazer. Isso não se aprende na escola, não é? Isso não se ensina para as pessoas. Isso é um talento quase que antigo, antiquado, né? É um talento de feirante, vamos dizer assim, né? Mas que funciona para feirante, né?